Bom dia. Nós somos o grupo 2, onde ficamos responsáveis de falar e argumentar sobre o que foi o nazismo alemão. Entretanto, para iniciarmos da forma correta, devemos falar o início de tudo, a origem do nazismo alemão. Por isso, irei começar a falar sobre a República de Weimar, que foi um período crucial para a criação do nazismo alemão. Vamos lá! A República de Weimar foi um período de transição na história alemã que ocorreu entre 1919 a 1933, em que o sistema de governo passou de uma monarquia para a democracia representativa, sob a forma de república parlamentarista. Mas como chegou a tudo isso? Como se deu início a essa república? Ok, vamos entender. Com o fim da Primeira Guerra Mundial, a Alemanha, que havia sofrido uma derrota humilhante, teve de aceitar os termos do Tratado de Versalhes, assinado em 1919, cujas resoluções exigiam ao país uma série de medidas que provocavam ainda mais privações e humilhações. Entre tais medidas estava o pagamento de vultosas indenizações aos países vencedores da guerra e a perda de território para esses mesmos países. Foi no ano de 1919 que também se constituiu na Alemanha a chamada República de Weimar, um sistema de governo bem diferente do Império Alemão pré-guerra e que pretendia resolver, dentro do possível, os graves problemas que o país enfrentava na fase do pós-guerra. O objetivo mais urgente era reorganizar as estruturas políticas e econômicas da Alemanha, e a opção pelo modelo republicano pareceu, àqueles que se envolveram no processo, a melhor. Mas aí, para os curiosos fica aquela questão: por que a República de Weimar tem esse nome? Então, gente, este nome se deve ao local em que a Constituição Republicana foi promulgada em 11 de agosto de 1919, na cidade de Weimar, região central da Alemanha. Para ser mais específica, a cidade de Weimar recebeu uma Assembleia Constituinte aos 6 dias do mês de fevereiro de 1919, para a elaboração de uma nova Carta Constitucional para o país. Venceu o projeto constitucional republicano parlamentarista. Isto é, a Alemanha passou a ter duas casas legislativas no comando central, o Parlamento e a Assembleia. O chanceler seria o cargo do administrador principal, o chefe executivo. Entretanto, o cargo de chanceler seria preterido em prol do cargo de presidente e comissário do povo. O responsável por essa alteração foi o primeiro chanceler eleito, Friedrich Ebert. Contudo, a República de Weimar não permaneceu dando certo, e eu vou explicar o porquê. Em vigor, a República de Weimar conseguiu avanços significativos na Alemanha. A economia, que estava em crise após a Primeira Guerra Mundial, conseguiu se estabilizar de forma relativa em 1923, graças às ações do chanceler Gustav Stresemann. As expectativas dos alemães eram grandes em relação à administração de Marechal. Porém, o então presidente e seu primeiro chanceler, Franz von Papen, não conseguiram manter os mesmos resultados econômicos dos anos anteriores. Um dos motivos para a queda foi a quebra da Bolsa de Valores de Nova York, que ocorreu em 1929 e deixou diversos países em crise. Por fim, a crise consequentemente fez outros países se destacarem, como no caso do Partido Nazista. Na época, o partido, que mais tarde seria liderado por Adolf Hitler, prometia reerguer a economia e romper com as sanções estabelecidas após a Primeira Guerra Mundial, como o Tratado de Versalhes. A influência de Adolf Hitler estava cada vez maior, e por conta disso, o então presidente da República de Weimar, Hindenburg, nomeou Hitler como chanceler no lugar de Papen no início dos anos de 1930. Em 1934, Marechal von Hindenburg faleceu e Hitler viu na ocasião a oportunidade perfeita para tomar o poder. Portanto, Hitler, além das ações como chanceler, passou a liderar a Alemanha como chefe de Estado. Assim se tornou o chefe das Forças Armadas, além de estabelecer na Alemanha o totalitarismo do Terceiro Reich. Com isso, a República de Weimar teve fim. O Partido Nazista se tornou um dos principais polos de poder da Europa, dando início à Segunda Guerra Mundial, que terminaria em 1945.
Agora irei dar início à explicação sobre a Alemanha após a Primeira Guerra Mundial. A Alemanha foi o país que sofreu uma derrota considerada humilhante por muitos na guerra, onde a Paz de Versalhes foi considerada a paz dos vencedores. A situação da Alemanha após a Primeira Guerra Mundial foi de caos social e econômico, visto que as penas impostas pelo Tratado de Versalhes culpabilizavam o país pela guerra e o fazia arcar com seus custos. Mas como podemos ver a grandeza da derrota da Alemanha na guerra? Isso é simples, basta olharmos para o mapa da Europa. Depois da Primeira Guerra Mundial, a Alemanha perdeu parte de seu território, e o que sobrou foi cortado em dois por um novo estado, a Polônia. Tudo isso foi somado ainda às péssimas condições em que ficou a economia, devido à própria guerra e principalmente por causa das pesadas dívidas que os alemães tiveram que pagar à França e para a Inglaterra. Pessoal, antigamente tudo era firmado através de um papel, ou seja, algo que pode ser comprovado através de uma assinatura. E não foi diferente com a Alemanha. Eles tiveram que assinar um tratado, mas aí é que está, que tratado foi esse? Quais foram as suas consequências? A Alemanha foi vencida na Primeira Guerra Mundial, em 1919. Aquele país assinou um acordo conhecido como o Tratado de Versalhes, com os países vitoriosos, Estados Unidos, Grã-Bretanha, França e outros países aliados, os quais exigiram o pagamento de reparações econômicas, militares e territoriais aos países atacados pela Alemanha. A oeste, a Alemanha devolveu a região da Alsácia-Lorena à França. Aquela área havia sido tomada dos franceses pelos alemães cerca de 40 anos antes. A Bélgica recebeu as cidades de Eupen e Malmedy. A região industrial de Sarre foi mantida sob a administração da Liga das Nações por 15 anos. A Dinamarca recebeu a região norte de Schleswig. Por fim, a Renânia foi desmilitarizada, ou seja, não ficou nenhum soldado ou instalação militar na região. A leste, a Polônia recebeu partes da Prússia Ocidental e da Silésia. A Tchecoslováquia recebeu o distrito de Łódź, a grande cidade alemã de Danzig. Passou a ser uma cidade livre, sob a proteção da Liga das Nações. Memel, uma pequena faixa territorial na Prússia Oriental, às margens do Mar Báltico, foi entregue ao controle lituano. Fora da Europa, a Alemanha perdeu todas as suas colônias na África e no Pacífico. No total, a Alemanha perdeu 13% do seu território em solo europeu, aproximadamente 70 mil quilômetros quadrados, e um décimo de sua população, entre 6,5 a 7 milhões de habitantes. O pagamento de reparações onerosas impostas aos perdedores após a Primeira Guerra Mundial, durante um período inflacionário em toda a Europa na década de 1920. Outro resultado direto dos efeitos materiais de uma guerra catastrófica causou uma hiperinflação da moeda alemã, o Reichsmark, por volta de 1923. Aquele período de hiperinflação, combinado com os efeitos da Grande Depressão iniciada em 1929, abalou seriamente a estabilidade da economia da Alemanha, acabando com as economias pessoais da classe média e gerando desemprego em massa. E isso foi o que aconteceu com a Alemanha. Primeiramente, quem foi Adolf Hitler? De onde ele veio e a partir de quando que surgiu seus pensamentos nacionalistas, extremistas e antissemistas? Adolf Hitler foi o líder de um dos piores regimes totalitários existentes, o nazismo, e um dos que fundamentaram um dos maiores genocídios da história da humanidade, o Holocausto. Hitler, que era austríaco, lutou pela Alemanha na Primeira Guerra Mundial e foi ascendendo no cenário político alemão por meio de seu discurso radical, que se voltava para certos grupos da sociedade alemã, como os judeus, os social-democratas e os comunistas.
Assumiu o poder em 1933 e conduziu a Alemanha para a Segunda Guerra Mundial. De agora em diante, irei falar sobre a biografia de Adolf Hitler, sendo assim, a história de um dos homens mais cruéis de toda a humanidade. Entretanto, onde e quando ele nasceu e como foi a sua juventude? Adolf Hitler era austríaco e nasceu em uma cidade do interior do país em 20 de abril de 1889. Os pais de Adolf Hitler chamavam-se Alois e Clara, e ele foi o quarto filho desse casal, o primeiro a sobreviver em longo prazo. Seu pai trabalhava como um inspetor de posto alfandegário da cidade. Por isso, Hitler cresceu em um ambiente familiar de classe média e de condição financeira saudável. A boa condição financeira, porém, não fazia com que a família de Hitler tivesse bom convívio, sobretudo pelo mau humor de seu pai. A relação de Hitler com sua mãe, por sua vez, era o inverso e bastante amorosa. Os pais de Hitler morreram enquanto o futuro ditador alemão ainda era apenas um adolescente. Seu pai, Alois, faleceu em 3 de janeiro de 1903 de um colapso enquanto estava tomando vinho. Acredita-se que ele tenha morrido de derrame pleural, acúmulo de líquido no interior do pulmão. Já sua mãe, Clara, acabou falecendo de câncer em 21 de dezembro de 1907. A morte de seu pai colocou fim a um grande problema para Hitler, sua carreira. O pai de Hitler queria que seu filho seguisse a carreira do funcionalismo público e se tornasse funcionário da alfândega, assim como ele havia sido. Hitler, no entanto, tinha outro desejo para sua vida, e depois que sua mãe morreu, mudou-se para Viena. Nessa cidade, ele tentou ingressar na Academia de Belas Artes, mas fracassou por 2 vezes. Também tentou tornar-se arquiteto, mas não teve sucesso. Em Viena, viveu como desocupado, não fazendo questão de conseguir um emprego para sobreviver. Sua renda vinha inteiramente da pensão deixada por sua mãe e de um empréstimo que adquiriu de sua tia. Nisso, o ambiente político agitado de Viena teve papel crucial na moldagem dos preconceitos de Hitler. O forte antissemitismo de Hitler, por exemplo, começou a ser construído durante os anos em que morou em Viena. Lá, ele teve contato com publicações racistas e antissemitas. A situação da Áustria, nesse sentido, não era diferente da Alemanha. Em ambos locais, o antissemitismo circulava nos debates políticos desde o século XIX. Agora vem mais uma questão, que é: o que Hitler fez na Primeira Guerra Mundial? Ele fez parte do exército? Quais eram os seus ideais, os seus pensamentos e posicionamentos? Com o início da Primeira Guerra Mundial, carregado de um sentimento patriótico, Hitler alistou-se no exército alemão, mesmo não podendo fazê-lo. Pelo exército da Alemanha foi convocado em 16 de agosto de 1914 e ingressou no 2º Batalhão Reserva do 2º Regimento de Infantaria e depois foi transferido para o 16º Regimento de Reserva de Infantaria da Baviera. No exército chegou a ser apenas um cabo e desempenhou o papel como mensageiro. Sua função era levar as mensagens do posto de comando para os comandantes no fronte de batalha. A experiência na guerra também moldou parte das visões radicais do austríaco, e depois que os alemães foram derrotados, Hitler envolveu-se com movimentos de extrema-direita. Quando a Alemanha rendeu-se em 1918, Hitler estava internado na enfermaria, em consequência de um ataque de gás mostarda. Ele nunca aceitou a derrota alemã, e daí em diante abraçou teorias conspiratórias acerca dela. A mais conhecida delas era a punhalada nas costas, que falava de uma conspiração de socialistas e judeus responsáveis por sabotar a Alemanha na guerra. Durante esse conflito mundial, Hitler recebeu 2 condecorações, uma das quais foi a Cruz de Ferro por ter demonstrado bravura na entrega de uma mensagem importante. Essa condecoração de Hitler foi uma recomendação de seu oficial, ironicamente um judeu chamado Hugo Gutmann. Após o fim da Primeira Guerra Mundial, ele se tornou um agitador político e realizava seus discursos em locais, como cervejarias. Seus discursos atacavam consideravelmente os judeus, acusando-os de estarem por trás da traição que a Alemanha sofreu na guerra e por serem os responsáveis pela Revolução Bolchevique de 1917. Ele também atacava os social-democratas, o grupo que governava a Alemanha na República de Weimar. Agora vamos falar sobre as ações de Hitler pós a Primeira Guerra Mundial. E foi nesse clima que nasceu o nazismo.
Em 1919, Hitler ingressou no Partido dos Trabalhadores Alemães, em que poucos anos tornou-se uma pessoa importante dentro deles, mas também entre os radicais da extrema-direita. O sucesso de Hitler é explicado pelo fato de que ele era um ótimo propagandista e sua capacidade retórica destacava-se. O partido de que Hitler fazia parte era da extrema-direita alemã e possuía um discurso nacionalista, antissemita e antimarxista. Em fevereiro de 1920, o partido mudou seu nome para o Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães. O partido de Hitler ainda pregava pôsteres vermelhos pela cidade, e o intuito dessas ações era atrair a atenção dos trabalhadores do país. Quando o Partido Nazista foi inaugurado, seu programa contava com 25 pontos que resumiam sua ideologia. Nessa altura, Hitler já declarava os grandes grupos que ele procuraria combater: os judeus, os social-democratas e, em última instância, os comunistas. Hitler declarou em numerosos discursos que os judeus eram uma raça de parasitas que só podia viver subvertendo outros povos, sobretudo a mais superior e melhor de todas as raças, no ponto de vista dele, a ariana. Em alguns de seus discursos, ele dizia: os judeus deveriam ser exterminados. A solução para a questão judaica só poderia ser resolvida pela força bruta. Sabemos que, quando pusermos nossas mãos no poder, que Deus tenha piedade de vocês. A capacidade oratória de Hitler fez seu partido crescer. Entre 1920 e 1921, seus discursos chamaram a atenção e fizeram o número de membros do partido aumentar consideravelmente. Em 1922, Hitler já era uma personalidade importante entre os nacionalistas e, em 1923, tornou-se conhecido nacionalmente por envolver-se no putsch da cervejaria. Esse acontecimento consistiu basicamente em uma tentativa de golpe realizada pelos nazistas na Baviera. O golpe fracassou e Hitler acabou sendo preso e permanecendo 1 ano na cadeia. Nesse período, ele organizou a ideologia nazista no livro chamado Mein Kampf, que significa Minha Luta em português. Em abril de 1945, os soviéticos cercaram a cidade de Berlim e iniciaram a conquista da capital alemã. Foi a última batalha lutada pelos nazistas e estendeu-se ao longo de todo aquele mês. Hitler e toda a cúpula nazista permaneceram escondidos no bunker subterrâneo. Na medida em que os soviéticos entravam na capital alemã, as autoridades nazistas recomendavam Hitler a fugir, mas ele recusava essa possibilidade. No dia 29, Hitler casou-se com sua companheira, Eva Braun. No dia 30, os soviéticos entraram em Reichstag e estavam a menos de 500 metros do bunker em que ele se escondia. No mesmo dia, Hitler e sua esposa suicidaram-se. Eva Braun ingeriu ácido cianídrico e Hitler matou-se com um tiro no crânio. O ditador alemão, responsável pelo Holocausto e por arrastar o mundo para a pior guerra da história, havia morrido. Momentos depois, seu corpo foi levado para a superfície e foi incendiado por guardas do bunker. Ian Kershaw fala a respeito disso que o fim do líder cuja presença, poucos anos antes, eletrizava milhões, não foi testemunhado por nenhum único de seus seguidores, inclusive os mais próximos. Agora iremos entender a chegada de Hitler ao poder. Podemos perceber que a tirania de Hitler foi algo aterrorizante e que essa tirania teve um começo, ou seja, ele tinha poder para isso. A questão é, como ele conseguiu esse poder? Quando foi o início? Hitler sonhava com o cargo de chanceler e o presidente da época, Paul Vandenberg, não o via com os bons olhos. Em 1932, os nazistas já eram a maioria no parlamento alemão, quando a Alemanha já possuía 5 milhões de desempregados. E foi no dia 30 de janeiro de 1933 que Adolf Hitler foi nomeado chanceler pelo presidente da Alemanha. Um chanceler age diretamente e tem poder estendido por todos os ramos do governo. Pouco menos de um mês, o parlamento alemão pegou fogo, e rapidamente os comunistas e os opositores de Hitler foram responsabilizados por esse ato contra a instituição. Essa foi a deixa perfeita para o chanceler exigir que o regime precisava de fortíssimos limites. Foram fechadas todas as imprensas, opositores foram perseguidos e logo só o partido nazista existia. Em 1934, o presidente Paul Vandenberg, com 86 anos, acabou falecendo.
Uma Câmara de Deputados não representativos deram total poder a Hitler, que a partir de então começa seus planos, que resultou numa grande catástrofe. Com isso, podemos quebrar alguns equívocos sobre Hitler chegando ao poder. Sendo assim, é importante entender que, primeiro, Hitler não tomou o poder através de um golpe. E segundo, Hitler não foi eleito diretamente ao poder. Hitler e o partido nazista no qual ele era líder chegaram ao poder por meio de processos políticos legais. Tanto que ele foi nomeado a chanceler devido o partido nazista era popular na Alemanha. Entretanto, devemos entender que o início do poder de Hitler está ligado ao declínio da República Weimar, pois foi uma política marcada pela sua total estabilidade. Sendo assim, passaram por diversas crises políticas e econômicas, fazendo com que eleitores perdessem a confiança nos partidos democráticos. Consequentemente, o extremismo político vivenciava um grande crescimento, os nazistas pelo lado da direita e os comunistas pela esquerda. E em 1930, a Alemanha passava por uma guerra civil entre nazistas e comunistas, onde teve como consequência uma péssima estabilidade de todas as áreas econômicas, políticas e etc., colocando na população uma necessidade de ter um nome forte à frente do governo. Aí que entra Hitler. Mas, Léo, o que o presidente da Alemanha queria fazer com Hitler? O presidente da Alemanha, Hindenburg, queria controlar Hitler, devido a alguns posicionamentos e ações que ele não concordava. Entretanto, Hitler chegou ao poder de acordo com as leis alemãs. E essa é a verdadeira ironia da história. Aconteceu de forma constitucional. Após a tomada da posse, Hindenburg falou as seguintes palavras: "E agora, meus senhores, para frente com a ajuda de Deus." Hindenburg não teve de presenciar que o caminho de Hitler levaria, na verdade, ao Holocausto e à Segunda Guerra Mundial. E então, comunistas, social-democratas e sindicalistas foram perseguidos. Em pouco tempo, os primeiros campos de concentração foram instalados. Ali, os membros da SA torturavam suas vítimas, que iriam incluir, pouco tempo depois, judeus e outras pessoas consideradas indesejáveis pelos nazistas. Hitler precisou somente de poucos meses para embaralhar a República de Weimar e instalar sua ditadura. Então, gente, essa foi a forma de como Hitler chegou ao poder. Então, vamos te falar sobre a teoria do espaço vital e sobre a raça ariana. O que foi a teoria do espaço vital e como ela surgiu? A teoria do espaço vital é uma ideia que surgiu da revolta pela Alemanha ter perdido territórios depois da Primeira Guerra Mundial. É uma ideia relacionada a todas as outras, de que a raça ariana deveria ter um único território e expandi-lo ao máximo, formando um grande império liderado pela Alemanha, conforme dizia Hitler. O que é a raça ariana? Raça ariana é um conceito de raça nécio que teve origem no auge do século XIX, numa noção inspirada pela descoberta da família de línguas indo-europeias. Ganhou ênfase durante a Alemanha nazista e tinha enfoque em traços faciais definidos, um queixo forte e linhas faciais proeminentes e visíveis. A origem étnica caucasiana, cabelo claro, sobretudo loiro e espectros de olhos azuis a verdes, onde as características eram idealisticamente representadas sobretudo pelo povo nórdico. Estes associaram o conceito de identidade nacional à raça ariana do povo germânico, através do princípio da unidade étnica, com a finalidade de elevar o moral e orgulho nacionais do povo alemão, destroçados pela derrota na Primeira Guerra Mundial e das condições consideradas humilhantes da rendição, imposta pelo Tratado de Versalhes. De quem veio a ideia do espaço vital? A ideia de espaço vital veio do geógrafo Friedrich Herzl, que criou o conceito que se popularizou-se no século XIX, após a unificação alemã. Passou a conceber uma doutrina geopolítica que defendia que toda raça ou povo com dotes civilizacionais superiores precisa de um vasto espaço físico para o seu pleno desenvolvimento. A conquista desse espaço vital dependia de subjugados de povos ou raça inferiores, ocupando territórios indignos deles. Quando Hitler começou a amadurecer as ideias nazistas, na época de 1920, o conceito elaborado por Herzl caiu-lhe como uma luva, como aponta o historiador estadunidense Timothy Snyder em sua obra Terra Negra,
O Holocausto como história é advertência. Para Hitler, o espaço vital era encarado não apenas no sentido político-econômico, mas também no sentido propriamente ecológico, isto é, de habitat. Esse pensamento ecológico de Hitler teve sua aplicação máxima quando houve a Operação Barbarossa, isto é, a operação de ataque à União Soviética em 1941. O grande projeto nazista de expansão territorial tinha como principal alvo o leste europeu, sobretudo as estepes férteis como as da Ucrânia. Os eslavos eram considerados por Hitler integrantes de uma raça desorganizada, sem capacidade de administração de seus vastos territórios, e por isso deveriam ser subjugados e escravizados. Com o avanço sobre o leste, proporcionado pelo recuo das forças soviéticas, os nazistas começaram a elaborar projetos de construção do seu espaço vital nessa região. E ainda a lógica cruel da noção de Hitler também se apoiava na ideia de que os recursos alimentícios poderiam tornar-se escassos para qualquer nação que tivesse um número populacional elevado. Esse tipo de compreensão derivava do fato de que o mundo ainda não havia conhecido a Revolução Verde, isto é, a mecanização de agricultura e a aplicação de fertilizantes no solo para torná-lo agricultável. Essa realidade só apareceria após a Segunda Guerra. Hitler acreditava que uma nação, para garantir o alimento para sua raça, precisava retirar o alimento de outras raças à força, incluindo eliminar a raça mais fraca para que não houvesse a necessidade de alimentá-la. Qual era a visão dos nazistas sobre a superioridade da raça ariana? Os nazistas acreditavam que raças superiores não só tinham direito, mas também a obrigação de dominar e até mesmo exterminar as inferiores. Eles acreditavam que a luta racial era consistente com as leis da natureza. A visão estratégica de que guiava as políticas raciais dos nazistas era de que a raça dominante, a ariana, governaria os demais povos, especialmente os eslavos e os chamados asiáticos, termo que usava para se referir aos povos da Ásia Central Soviética e os islâmicos da região do Cáucaso, a quem julgavam inferiores por natureza. Para fins propagandísticos, os nazistas frequentemente tratavam essa visão estratégica como uma cruzada para salvar a civilização ocidental dos bárbaros orientais ou asiáticos e de seus líderes e organizadores judeus. Esses dois assuntos são ligados a diversas crueldades que foram geradas através deles. Ao assumir o poder em janeiro de 1933, Adolf Hitler começou a montar um sistema ditatorial caracterizado pela repressão a quem não lhe fosse conveniente, pela perseguição aos judeus e pela expansão militar e territorial. A partir de 1930, o movimento nazista de Adolf Hitler cresceu, aproveitando-se do descontentamento popular com as crises econômicas e políticas. O Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães era antidemocrático, antissemita e de um nacionalismo exaltado. Com uma pregação de projeto revolucionário, tornou-se a maior força política em 1932, com a demissão de Franz von Papen, o último chefe de governo da República de Weimar. O presidente de Hindenburg chamou Hitler para constituir um novo governo. Nomeado chanceler de Reich em 30 de janeiro de 1933, Hitler, que considerava o cargo apenas um passo para a tomada do poder absoluto, começou imediatamente a montar um sistema ditatorial. Agora, vamos parar para pensar. Como era o sistema ditatorial nazista através dos objetivos de Hitler? Vou falar exemplos para que fique claro o quão autoritário ele era. Desfez-se rapidamente dos aliados que permitiram sua ascensão, reservando-se plenos poderes através de uma lei aprovada pelos partidos burgueses. Proibiu todos os grupos políticos, com exceção do seu partido. O Partido Social Democrata e o Partido Social Comunista foram dissolvidos e os demais forçados à autodissolução. A partir de então, não havia instância policial ou estatal capaz de conter os distúrbios e agressões da SA. As temidas milícias paramilitares do Partido Nacional Socialista. Qualquer tentativa de resistência era brutalmente sufocada. O regime perseguia de forma dura não só adversários políticos, a começar por comunistas e sociais-democratas, como todas as pessoas que não eram do seu agrado. Mal tomar o poder, o regime começou a pôr em prática seu programa antissemita.
Passo a passo, os judeus foram destituídos dos seus direitos individuais e civis, proibidos de exercer a profissão, limitados em seus direitos de ir e vir, expulsos de universidades, agredidos, forçados a entregar ou vender empresas e prioridades. Quem podia tentava fugir para o exterior para escapar das expoliações, injustiças e vexames. A perseguição política e a ausência de liberdade de expressão e de informação levaram milhares de pessoas a abandonar o país. A imigração forçada de intelectuais, artistas e cientistas de renome representou uma perda irreparável para a vida cultural na Alemanha. Além de que, ele persuadiu do seu gabinete a declarar estado de emergência e abolir direitos individuais, incluindo a liberdade de expressão, de imprensa e de reunião. Os indivíduos perderam os direitos à privacidade, o que significava que os nazistas podiam ler suas correspondências, escutar conversas telefônicas e revistar suas casas sem necessidade de mandato de busca ou apreensão. Hitler dependia do terror para atingir seus objetivos. Atraídos pelos salários e sentimentos de companheirismo e uniformes bonitos, dezenas de milhares de jovens desempregados vestiram as camisas marrons e colocaram as botas de couro das tropas de choque nazista, chamada de SA. Aqueles policiais auxiliares saíam às ruas para agredir e executar a quem era contra o regime. O medo da SA garantia o silêncio dos alemães que não apoiavam os nazistas. Vou dar início agora à explicação sobre o que foi a perseguição aos judeus. E é impossível falar da perseguição dos judeus sem falar sobre o Holocausto. O termo Holocausto designa o processo de perseguição e assassinato sistemático de 6 milhões de judeus europeus pelo regime nazista alemão e seus aliados e colaboradores. É definido 1933 a 1945 como os anos do Holocausto. Teve como início o ano de 1933, quando ocorreu a chegada do Hitler ao Partido Nazista no poder na Alemanha, e terminou em 1945, quando as potências aliadas derrotaram a Alemanha nazista na Segunda Guerra Mundial. Sendo assim, houve diversos acontecimentos horrendos contra os judeus. Mas então, que tipo de movimento cruel possuía o Partido Nazista como justificativa? O Partido Nazista era um movimento político antissemita. Quando os nazistas chegaram ao poder na Alemanha em 1933, eles usaram o governo para atacar e excluir cidadãos judeus da sociedade alemã. Entre outras medidas antissemitas, o regime nazista alemão prolongou as leis discriminatórias e violência organizada contra os judeus alemães. O regime usou essas e outras medidas para pressionar os judeus alemães a emigrarem. O antissemitismo alemão partia do pressuposto de que a raça alemã era superior e de que os judeus eram responsáveis por todos os males da sociedade alemã. Hitler e os nazistas começaram por colocar nos judeus a culpa da derrota da Alemanha na Primeira Guerra Mundial, por meio da teoria da punhalada nas costas. Os nazistas falavam que os judeus possuíam um plano de dominação mundial e criticavam o liberalismo econômico e o capitalismo financeiro, pois afirmavam que ambos eram dominados pelos judeus. Um dos exemplos claros dessa teoria, situada na época das teorias da conspiração utilizadas para acusar os judeus, foi um livro de origem russa e autor desconhecido, que foi sucesso de vendas na Alemanha. O livro se chama Os Protocolos dos Sábios de Sião. Através desses livros relata os jornais o que foi que aconteceu especificamente com os judeus na Segunda Guerra Mundial. Durante a Segunda Guerra Mundial, os líderes nazistas radicalizaram o tratamento dado a 9 milhões de judeus europeus, indo desde a perseguição até o assassinato em massa. Durante e após a invasão alemã da Polônia, em setembro de 1939, as autoridades alemãs trataram a população civil com brutalidade. Isso inclui a violência contra a população judaica local. As autoridades alemãs estabeleceram guetos a fim de isolar e empobrecer os judeus na Polônia. Os guetos eram partes de cidades ou vilas onde os ocupantes alemães obrigavam os judeus a viver em condições de superlotação e insalubridade. A vida nos guetos era marcada pela fome, por doenças descontroladas e pela violência arbitrária. Eventualmente, as autoridades alemãs também estabeleceram guetos em outras partes da Europa Oriental e na Hungria. Centenas de milhares de judeus morreram nos guetos entre os anos de 1939 e 1945. Em 1941, os líderes nazistas decidiram implementar o assassinato em massa de judeus europeus.
Denominaram a isto como solução final da questão judaica. Esta decisão de cometer genocídio ocorreu no contexto do ataque alemão contra a União Soviética em julho de 1941. Nas cidades, vilas e aldeias ocupadas da Europa Oriental, as unidades alemãs realizaram fuzilamentos em massa de judeus locais em uma escala sem precedentes. Eles massacraram comunidades judaicas inteiras. Além do fuzilamento, as unidades alemãs por vezes utilizavam caminhões de gás, especialmente concebidos para assassinar judeus. Cerca de 2 milhões de homens, mulheres e crianças judias foram assassinadas nesses massacres. Sendo assim, houve diversos acontecimentos horrendos contra os judeus. Mas então, que tipo de movimento cruel possuiu o Partido Nazista como justificativa? Muitas pessoas foram responsáveis pela realização do Holocausto e da solução final. No mais alto nível, Adolf Hitler inspirou, ordenou, aprovou e apoiou o genocídio dos judeus da Europa. No entanto, Hitler não agiu sozinho. Outros líderes nazistas coordenaram e planejaram e implementaram diretamente o Holocausto. Eles acionaram muitas instituições, organizações e indivíduos alemães para perseguir os judeus, travar guerra e realizar assassinatos em massa. A Alemanha nazista também contou com a ajuda de seus aliados nos países do eixo, assim como de colaboradores nos territórios ocupados. Sem o movimento de milhões de europeus, tanto alemães como de outras nacionalidades, o Holocausto não teria acontecido. O Holocausto refere-se especificamente à perseguição sistemática e patrocinada pelo Estado nazista e o assassinato de 6 milhões de judeus entre 1933 e 1945. Contudo, houve milhões de outras vítimas da perseguição nazista que também foram assassinadas durante esse período. Mas qual foi o maior campo de concentração criado? O complexo dos campos de concentração de Auschwitz foi o maior de todos aqueles criados pelo regime nazista. Nele havia 3 campos principais, de onde os prisioneiros eram distribuídos para trabalhos forçados e por um longo período. Um deles também funcionou como campo de execução, onde o trem chegava constantemente a Auschwitz, trazendo como carga judeus de praticamente todos os países europeus ocupados pela Alemanha ou aliados. E assim encerramos a perseguição que os judeus sofreram no nazismo alemão. Antes de encerrarmos totalmente, separamos aqui alguns filmes que falam sobre o nazismo na Segunda Guerra Mundial. Por exemplo, O Menino do Pijama Listrado, O Pianista, Olga, O Zoológico de Varsóvia e O Diário de Anne Frank. E assim, finalizamos o assunto sobre o nazismo alemão. Entretanto, lembre-se, não espalhe o ódio, pois você pode ser vítima de suas próprias palavras. Seu preconceito provoca dor no outro e espalha ódio no mundo. O nazismo acabou com o sonho de pessoas que não mereciam. Devemos sempre nos colocar no lugar das outras pessoas. O ódio jamais deve ser a solução final.